a gente já chega aqui trazendo algumas informações para vocês. O Bola VIP trouxe uma matéria falando o seguinte: estou perplexo. Salário que Davi Luiz vai receber no Flamengo em 2023 choca o mundo. Cara, exagero a matéria, né? Choca o mundo é brincadeira. Aí fala da matéria do Davi Luiz e tal, não sei o quê. Aí fala: a nação fez campanha nas redes sociais todos os dias e foi crucial para a vinda dele. E agora, com 35 anos, ele vai ficar no Flamengo. O Flamengo entende que o defensor abriu mão de muito dinheiro para retornar, jogou muito bem no Flamengo, cumpriu objetivos e ainda pode jogar em alto nível por pelo menos mais uma temporada. Eu acho que 2. Assim, Davi terá um aumento salarial com valores. Eu tinha trazido isso, que ele já tinha aceitado e que teria o aumento salarial, com valores um pouco acima de 1,5 milhão. Né? O jogador também continuará tendo bônus caso seja campeão novamente da Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Ele ganhou 2 bônus, né? Só faltou o Brasileirão. Com esse novo patamar salarial, no próximo ano, Davi entra de vez para o top 3 dos mais bem pagos do Flamengo. Valores esses que só o Mengão se mostra com condições de bancar sem a ajuda de patrocinadores, e isso mexe com os rivais. Passar para vocês aqui também, então, algumas situações importantes que aconteceram hoje, né? A gente teve aí muita coisa acontecendo, principalmente com relação ao técnico Dorival Júnior. Ele tranquilizou a diretoria do Flamengo sobre a declaração do vice-presidente da CBF, o Francisco Noveleto, de que o treinador do mais querido é a bola da vez para comandar a seleção brasileira após a Copa do Mundo. A CBF já tinha desmentido isso, né? Mas o próprio técnico, segundo o jornal O Globo, indicou aos dirigentes do clube que nada muda em relação às intenções de renovação de seu contrato, que deverá ser até dezembro de 2024, 2 anos, tá? Então, a gente tem aí a certeza, né, de que é bem provável que o Dorival procure ficar no Flamengo. Ele vai assinar o contrato com o Flamengo, mas há essa dúvida. Ele tranquilizou a diretoria, né? Mas isso não quer dizer nada, né, o Dorival? Isso não quer dizer nada. Se a CBF, se a seleção quiser você, o Flamengo vai ter que ir na próxima carta na manga dele, e a gente sabe qual é a carta na manga, né? O Flamengo já teve lá aquele encontro do Braz com o Diniz, e o Jorge Jesus, que a gente vai falar aqui, que tem história nova aí sobre o Jorge Jesus, né? O Júlio Miguel Neto, inclusive, ele publicou uma situação aqui importante, né, que a gente trouxe no nosso programa, no Tropa Rubro-Negra, na quinta-feira, meio-dia. Segunda-feira tem de novo o Tropa Rubro-Negra. A gente tinha trazido uma informação que o Deco recebeu de que o Bruno Macedo estava no Rio e teria se encontrado com o Marcos Braz. O Júlio publicou, quem acompanhou o programa que se iniciou meio-dia, viu que tinha recebido 2 ligações e tal. Não, aí fala do Deco aqui, cadê? Tá aqui: Bruno Macedo, empresário e advogado, chegou ao Rio de Janeiro no dia 16/11 e se hospedou no Hotel Fairmont, em Copacabana, no mesmo dia. Fez check-out ontem. O português veio para tratar de assuntos referentes a atletas, chegadas e saídas, com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Não necessariamente Jorge Jesus, tá? Aí a gente teve muita gente falando, inclusive, que teria conversado com o Jorge Jesus, que o Jorge Jesus estaria voltando para o Flamengo e tudo mais. A gente trouxe mais cedo aqui que a prioridade segue sendo o Dorival, tá? E aí o Júlio entrou em contato, né, direto pelo WhatsApp com o empresário e advogado do técnico português, do Jorge Jesus, o seu compatriota Bruno Macedo. E o mesmo confirmou que o treinador não concedeu nenhuma entrevista recentemente. E que também não falou com nenhum influenciador ou youtuber. E ainda disse desconhecer a origem do conteúdo, tá? Então, gente, não aconteceu nada. O Bruno Macedo esteve aqui. Agora, o que a gente passa para vocês? Óbvio que tem o assunto Jorge Jesus. Na reunião com o Braz, óbvio. Ele vai negar, mas é óbvio que tem. Como nega também, o próprio Diniz foi falar pro Fluminense, explicar pro Fluminense que encontrou casualmente o Braz. É óbvio que tem alguma coisa com o Diniz sendo conversado. É óbvio que o Bruno Macedo, o cara vem lá de Portugal, fica 2 dias aqui no Brasil. Pra quê?
para trocar figurinha da Copa com o Marcos Braz? Foi trocar figurinha. Veio só para pagar um café pro Marcos Braz? Pelo amor de Deus, né? Então é isso. O Flamengo tá se calçando. O Dorival tranquilizou, mas isso não quer dizer absolutamente nada, né? Então, a gente passa para vocês aqui também uma notícia que saiu aqui, eu tô vendo aqui no Gávea News, o clube da Série A deseja tirar Mateuzinho do Flamengo, né? Um desses interessados em contratar atletas rubro-negros é o Cruzeiro. Após conseguir acesso à elite, a equipe mineira irá ao mercado visando deixar o elenco mais robusto e tal. Um dos nomes cotados para compor o elenco em 2023 é Mateuzinho. O lateral rubro-negro fez uma boa temporada neste ano e foi peça importante na equipe principal no time do Brasileirão. E aí, ao todo, são 47 participações em partidas de 2022, com 2 gols marcados e 5 assistências. O jovem de 22 anos tem contrato com o Flamengo até o final de 2025. E, segundo o Gávea News, interessa ao Cruzeiro, tá? A gente também teve muita gente preocupada com situação envolvendo aí a questão da data da Recopa. Já passaram pra gente que, se for confirmada o Mundial de Clubes entre 1 e 12, a Recopa será alterada pela Conmebol. Então, não tem muito o que se preocupar, tá, gente? Não tem muito o que se preocupar. O Davi Luiz também falou ao GE. O Flamengo é o ápice das emoções. É você viver a flor da pele. Sempre o que vai acontecer. Sempre o que vai acontecer, ele perguntando, né? Mas também é a realização da maioria dos brasileiros. Mesmo quem não é flamenguista está envolvido, ou é torcedor, ou queria saber como é. Cara, que sensacional essa declaração aí do Davi Luiz, né, cara? A gente fica feliz de ver o Davi Luiz assim falando isso sobre o Flamengo. Antes de chegar à titularidade do Flamengo, o Santos passou por momentos difíceis, tá? Assim que chegou a Gávea, o goleiro teve uma lesão na coxa e comentou sobre isso ao GE. Foi um período difícil ao qual eu nunca tinha... Foi um período difícil ao qual eu nunca tinha passado antes. Eu já tinha feito cirurgia no joelho, mas essa situação de lesão muscular foi a primeira vez. E isso, logo no início, já dá uma incerteza, uma instabilidade, mas isso serviu muito para que eu pudesse me preparar melhor para a sequência em 2022, tá? A gente teve também o Gustavo Zupac, da ESPN, falando sobre a carta que o Flamengo recebeu, que a gente divulgou em primeira mão, né? Fomos nós que trouxemos essa carta que o Flamengo recebeu do Real Madrid. Ele falou: achei muito nobre a atitude do Real Madrid ao mandar uma carta para o Flamengo. Eu nunca tinha visto algo parecido. Para mim é raro e demonstra um sinal de grandeza do Flamengo no cenário global. Perfeito, perfeito.